Nesse vídeo, nós vamos resolver um problema. Hoje eu tenho uma escada que eu não tenho acesso à energia elétrica nela e eu preciso descer no escuro. Como eu faço isso com um timer se eu não tenho acesso à luz? Então nós vamos criar um timer bem simples, utilizando pilha e com poucos componentes. Nós fizemos alguns vídeos atrás um timer bem legal, um timer comparado aos timers que a gente tem no mercado, mas agora nós vamos fazer um timer bem simples. É óbvio que ele tem as suas desvantagens, mas com pouquíssimos componentes, como os que vocês podem ver na tela, a gente resolve. Então eu vou trabalhando aqui com um conjunto de pilhas. Eu botei 3.3 volts, mas seria 3 volts. Um capacitor de 680. Vocês podem usar capacitores similares, não precisam ser exatamente esse. O capacitor junto com o resistor vai definir o tempo da minha luz ligada ou não. Então, falando aqui já do resistor, eu estou usando um resistor de 6.8K. Um botão para ligar o timer, para ativar o timer. O que o timer ativa? No caso eu vou usar um LED. E um transistor. Procurei usar o mais simples, o mais fácil de encontrar, que é o 2222. Mas eu posso usar um outro transistor NPN sem problema nenhum. Como é que eu faço a ligação? Vejam como é simples. Então eu vou primeiro pegar esse meu positivo e já ligar no LED. Vou ligar o meu switch no positivo e no capacitor. Agora eu ligo o capacitor no resistor. E o resistor eu ligo na base do meu transistor. Falando de um 2222, sempre é bom olhar o datasheet do que vocês estão usando, mas normalmente é a perninha do meio do meu transistor. O transistor eu ligo no negativo do LED, então meu coletor do transistor, que normalmente é a perna 3, e o meu emissor eu ligo, que normalmente é a perna 1, eu ligo no meu negativo. Veja, inclusive, que é ao contrário, 1, 2, 3, né? Por isso que eu digo, olhem o datasheet do componente que vocês vão usar. E o circuito está pronto, é só isso. É um botão que, quando eu ativar ele carrega o capacitor e ativa o transistor. Eu largo o botão, mas o capacitor continua mantendo energia e ele vai descarregando através desse resistor aos poucos. Por isso que a combinação deles é o que faz o tempo. O cálculo do tempo também nós vimos no outro timer. E aí com isso eu vou descarregando aos poucos. Qual é a desvantagem desse timer principal? É que a luz que eu estou emitindo, ela vai baixando aos poucos. Quando eu uso um CI, por exemplo, o 555, eu ligo ou não ligo o CI e ele vai calcular o tempo. Mas ele é ativado ou desativado, ele tem um sinal. Aqui não, aqui eu estou transmitindo energia e ela vai ficando cada vez mais fraca e ela vai abaixando a luminosidade do meu LED. Esse circuito aqui, ele vai dar mais ou menos uns 15 segundos de luz e mais uns 10 segundos com a luz fraquinha de que vai baixando. Vamos montar ele na prática e testar. Então esses são os componentes. Eu inclusive preferi usar um capacitor de 680, que eu tinha um aqui retirado de uma sucata. Então vamos às nossas ligações. A gente começa ligando o capacitor, lembrando que o capacitor ele tem um lado, no caso estou usando um eletrolítico, ele tem um lado negativo e o lado positivo. Então eu vou ligar o negativo, já direto na trilha negativa, e o positivo do lado de cá. Eu já deixei meu botão aqui, que é um pouco mais chato de colocar. E o positivo dele, eu vou sair com o resistor. E vou ligar o resistor na base do meu transistor. O capacitor liga no resistor, que liga na base do transistor. O transistor, a gente vai ligar a perna do emissor, que é a perna 1, no negativo.
E a perna do coletor eu vou ligar no LED. Então vamos colocar o LED. Sempre lado positivo e negativo, cuidado. E eu vou ligar no negativo do LED. Olhando o LED, o positivo eu ligo direto na energia. E agora, o que falta eu ligar? Falta ligar o botão. O botão é bem simples. Eu ligo de um lado na energia. E do outro lado do botão, eu vou ligar lá no meu capacitor. E está pronto o meu circuito. Vejam que é bem simples. Agora colocamos os 3 volts. E aí vamos ligar o LED. Apertei o botão. Veja que ele demora para apagar, vai ficando fraquinho, 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 gastando a energia que está armazenada dentro do capacitor. E daqui a pouco ele apaga. Eu já coloquei um segundo LED para que ele gaste mais rápido esse final. Mas vai ficar um tempinho assim. Se eu apertar de novo, ele liga de novo. Então assim funciona esse nosso timer. Ele vai dar uma luz forte por uns 10, 15 segundos. E depois ele fica uma luz bem fraquinha até o capacitor zerar. Isso às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do consumo do LED. Agora ele começa a enfraquecer e ele vai começando a ficando fraquinho.